Olá pessoal, Nelson Fuirini Júnior, do canal Nelson Fuirini, Eletromifoterapia. Hoje nós vamos montar uma aula sobre o segredo do fortalecimento muscular assistido por corrente russa. Então é uma aula dividida em 5 partes, para a gente focar as prioridades de você organizar o tratamento, o fortalecimento muscular, usando a corrente russa como assistente, tá? Na verdade, vai trabalhar o exercício de fortalecimento com a corrente russa, ou usar a corrente russa como estímulo para fortalecimento. Então, a parte 1, nós vamos fazer aqui uma divisão para ficar mais interessante. Fortalecimento muscular via estimulação elétrica. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. Só que eu vou dividir isso em vários fragmentos, em 5, e focalizando em cada parte a importância de alguns conceitos. Então, primeiro, programa de recuperação muscular por meio de estimulação elétrica transcutânea, corrente russa. Primeiro, tipo de corrente excitomotora. Então, a corrente russa é um apelido, Na verdade, é uma corrente elétrica de média frequência, simétrica, balanceada, despolarizada e modulada. Então, isso seria o correto, de você explicar uma corrente russa. O nome usual, corrente russa. Tem lá seus motivos. Tá ok? Caracteriza a excitação neuromuscular. Então, agora já vamos falar um pouquinho, vamos ter que dividir as coisas aqui. Item 1, MENS, estimulação elétrica neuromuscular. É o que a gente faz, tá? Estimulação elétrica neuromuscular. Esse tipo de estimulação tem como objetivo fortalecer o músculo, consequentemente desenvolver o tônus muscular e o volume do mesmo, sem se preocupar com o quadro funcional durante a estimulação. Então, eu só vou fazer estímulo neuromuscular. Eu quero tônus e volume, tá? É diferente de FES, que é isso aqui. Caracteriza a excitação neuromuscular. FES. O que é FES? É uma estimulação elétrica visando função, funcional, tá? Lá na aula de correntes excitomotora, eu cito bem isso e mostro que é um FES, o tipo de aparelho que tem condições de você desenvolver FES. Então, nós usamos, quando você liga o eletrodo no braço e a mão fica só mexendo, ou fechando, ou abrindo, isso não tem função, isso é MENS, tá? Esse tipo de estimulação tem como objetivo principal obter recuperação da função muscular durante o ato funcional, visando ou não o ganho de tônus e volume. Então, às vezes você não está preocupado com o tônus e volume, você está preocupado que a pessoa desenvolva uma sinestesia, que tenha a sensação do movimento, que recupere a atividade funcional. É isso. Se tem tônus ou tem volume, é outro departamento. Tá ok? Continuando. Recuperação do tônus e volume. Isso é importante. Determinar o músculo ou grupo de músculos que deseja estimular. Avaliar o tipo de músculo que estimularemos. Aqui que tem um problema. O músculo com predomínio de fibra fásica, ele tem que ser estimulado com uma frequência específica, a fibra fásica, que é uma frequência de 50 a 150 Hz. Se o músculo tem um predomínio de fibra tônica, ele tem que ser estimulado com uma frequência de modulação entre 20 e 30 Hz. Então, por exemplo, vamos pegar um músculo que tem um predomínio de fibra fásica, músculo de explosão. Por exemplo, os músculos do membro superior, alguns que têm mais fásica. Então, você vai trabalhar uma frequência acima de 50 Hz de modulação na frequência russa. Por quê? Porque essa frequência despolariza, excita o motoneurônio correspondente. E você estimula as fibras fásicas. Agora, se você tem um músculo fásico, de predomínio fásico, e você começa a trabalhar com uma frequência de 20 ou 30 Hz, você está estimulando só as fibras tônicas, que são fibras de postura, de movimentos rotineiros. De repente você muda a característica funcional do músculo sem saber. Agora, tem músculo que tem um equilíbrio entre a fibra fásica e tônica.
Então, você é obrigado a trabalhar nesse músculo com frequência de modulação, um tempo de 50 a 150 e um tempo de 20 a 30, porque eles precisam ser estimulados as duas fibras, que a função desse músculo exige que tenha uma igualdade de número de fibras tônicas e fásicas. Então, isso é importantíssimo. Na hora que você vai mexer no músculo, por exemplo, vai pegar um músculo, um solear, por exemplo, ele tem predomínio de fibra tônica. Então, não pode estimular ele com uma frequência de 50, 150 Hz. Você tem que estimular ele mais tempo com fibra de 20 a 30 Hz para fibra tônica do que para fásica. Mas ele tem um pouco de fibra fásica. Então, nós vamos saber, vai ter uma tabela aqui que eu vou mostrar isso para vocês. Então, isso é muito importante. A hora que você for fazer o grupo muscular, saber qual é a função dele. A função de postura é tônico. Ele tem mais tônico do que fásico. Ah, Nelson, esse grupo muscular é um músculo correspondente à explosão, à atividade de destreza. Ele tem mais fibras fásicas. Então, isso é um ponto importante, tá? E isso compõe o item do grupo, né? A parte 1 do grupo dessa aula de excitação muscular. Ok? Muito obrigado. Até mais. Nós temos ainda a parte 2.